Galera, capítulo 248 de Jujutsu Kaisen, um dos capítulos que o editor-chefe de Jujutsu se surpreendeu quando leu. Mas se a cena chocante que deixou ele paralisado não estava aqui, é um sinal de que ela chegará no capítulo 249. Mas enquanto ainda não temos a confirmação do que está por vir, o Sukuna parece meio incomodado com a determinação de seus oponentes em campo de batalha, principalmente porque todos parecem estar seguindo os ideais inabaláveis do Itadori. Então já se inscreve no canal e deixa o seu like para o Gojo voltar no próximo capítulo. E agora, cheio de enrolação, e vamos conferir tudo que rolou no capítulo dessa semana. O capítulo mal começa e o Itadori já desfere aquele golpe com a espada do carrasco nas costas do Sukuna. Mas insatisfeito, o roteiro malevolente age mais uma vez, impedindo que o Rei das Maldições fosse derrotado. O que acontece é que quando Higuruma recebeu os cortes do Sukuna, a espada do carrasco também se desfez, provando que ela só poderia se manter ativa enquanto Higuruma continuasse vivo. Percebendo a pequena brecha provocada pela distração do Itadori, Sukuna golpeia o garoto com seus 4 braços, fazendo ele ser lançado alguns metros para trás. Mas o pior foram os 2 cortes que ele manda logo em seguida, que por um rápido reflexo, o Itadori consegue defender com seus braços. O que chama a atenção do rei é que, apesar da espada do carrasco ter sido desfeita, a sua ferramenta amaldiçoada desmantelador Dimo não foi devolvida, uma prova de que o Higuruma não se sacrificou em vão. Aos poucos, o Sukuna parece estar ficando mais cansado com as várias perdas que ele tem sofrido, como a impossibilidade de usar sua expansão, pelo menos até agora, e a perda de sua arma. Além disso, o Sukuna percebe que o Itadori já está com seu abdômen completamente curado da última teia de cortes que ele acertou em cheio no garoto. Porém, ao olhar para trás, o Yui e Kirara, na surdina, pegam o corpo do Higuruma e se mandam dali, deixando o Sukuna comendo poeira. Mas também não tinha muito o que ele fazer, já que se ele tentasse se aproximar dos dois, a Kirara não deixaria ele chegar perto com a sua repulsão e o Yui com seu teletransporte instantâneo desapareceria do local em segundos. E é com esse pensamento que o Sukuna confirma sua suspeita de que o Yui deve ter sido responsável pelo desaparecimento do corpo do Satoru Gojo. Ele, muito provavelmente, está enviando os feiticeiros para Shoko usar sua técnica reversa e curá-los. Mas segundo o Sukuna, ela não pode fazer muita coisa, pois a técnica reversa aplicada em outra pessoa não tem nem metade da eficiência de quando você usa em si mesmo, a não ser que você a use muito bem, como é o caso dele e do Gojo. Mas para ele, a Shoko não é capaz de fazer isso. Olha, Sukuna, ela até pode não ser, mas você acha mesmo que a Otahime, com a sua habilidade de amplificar técnicas amaldiçoadas alheias, vai deixar o seu homem, que não é mais só dela, é o nosso homem, parte dessa pra uma melhor? Sem falar dos selos de mão e das conjurações. Então Sukuna, pense direito, porque o honrado pode voltar. Já outra surpresa que chama a atenção do rei é que nesse mês de preparação, além de estar muito mais forte, o Itadori aprendeu a usar energia reversa para curar os seus ferimentos. E depois de analisar tudo isso, o Sukuna cruza os seus braços de cima e coloca os outros 2 na cintura porque ele diz que está irritado. Ele começa a se perguntar por que ele ficou assim. Se foi por causa do feiticeiro advogado que poderia ter evoluído muito mais, se ele tinha mudado alguma coisa ao longo desses 1000 anos, mas o Sukuna começa a se lembrar do que ele tinha dito lá na luta contra o Hajime, que quando as pessoas são irritantes, ele passa o corte, e quando são divertidas, ele brinca com elas. Só que nas suas memórias, o rei se lembra do momento que teve quando derrotou o jogo, onde ele disse que vivia apenas pelos seus próprios interesses. Pouco importava os ideais que os outros tinham. Mas antes, ele nunca tinha parado para pensar sobre isso, nessas ideias que vão além do indivíduo e por que isso estava o deixando tão irritado. Durante toda a sua vida, ele enfrentou pessoas que tinham esses ideais. Porém, agora era diferente. Todos que ele estava enfrentando ali tinham o ideal de matá-lo. O ideal que nasceu daquele moleque, do nosso Itadori. Sukuna percebe que no passado, muitos dos seus oponentes lutavam apenas por si mesmo, e ele não saberia dizer
se as suas motivações eram verdadeiras ou não. Mas com o garoto, as coisas não eram bem assim. Ele dividiu o corpo com o Itadori. Ele sabe que não importa quantas vezes a alma do jovem seja despedaçada, ele sempre continua em frente. Então Sukuna sabe que o Itadori possui ideias inabaláveis. Mesmo fraco, ele consegue enfrentá-lo por causa da sua força de vontade. E é essa força que dá nojo ao Sukuna. Como ele se acha muito bom, diz não precisar de nada disso, de ideal nenhum. Na verdade, agora ele decidiu que irá destruir de uma vez só os ideais do Itadori. Depois de fazer esse monólogo parecendo Kenjaku, que fala até passar mal, o Sukuna resolve dar a vontade dele. Porque, com a derrota do Kenjaku pelo Yuta, o Kogane aparece dizendo que uma nova regra foi adicionada ao jogo do abate. A partir desse momento, o novo responsável por assimilar o Tengen aos humanos será Megumi Fushiguro, ou seja, o Sukuna. E o rei recebe uma esfera brilhante que muito possivelmente deve ser o próprio Tengen. Kusakabe, que reaparece no campo de batalha ao lado de Ino, se diz assustado, porque diferente do Kenjaku, que queria causar o caos por mera curiosidade, ele achava que o Sukuna não sairia assim, passando o rodo em toda a humanidade. Mas ele estava enganado. Sukuna afirma que irá acabar com todos eles, depois o resto dos jogadores, e por último, ele vai brincar com o Tengen, assimilado com todas as criaturas da Terra. Só que para a felicidade da nação, Yuto Kotsu já chega grosso, desferindo um corte que praticamente destrói a rua inteira onde o Sukuna estava. E o cara é tão bom que ele também pede desculpas pelo pequeno atraso. Sukuna, que não ia ficar parado, reage rapidamente, trocando golpes com Yuta. E ele alerta o garoto que se ele não o derrotar, ninguém mais poderá impedi-lo. Então é melhor ele aguentar firme. Porém, com essas palavras, o Sukuna mexeu com os sentimentos da Rika e já entra bolada, afundando ele no chão com a sua mão gigantesca. A partir de agora, a luta será entre o rei e a rainha das maldições. Galera, eu só acho que tá chegando muita gente para o Sukuna ter que lidar. E se o Gojo da Massa voltar, eu acho que ele pode seguir por dois caminhos. Ou ele encontra o último dedo que falta para recuperar a energia amaldiçoada que foi gastada até agora, ou ele mesmo vai fazer a fusão com o Tengen. Porque eu acho que essa crise existencial que ele passou nesse capítulo pode ser um sinal de que ele já tá ficando cansado.